Paulista vendia vagas para curso de medicina e bolsas de estudos. Ex-governadores Antony Garotinho e Rosinha Mateus são presos suspeitos de superfaturamento de obras. Poupança volta a ser atraente e rende mais do que alguns fundos de renda fixa. Bolsonaro pode vetar até 20 pontos da lei de abuso de autoridade. Furacão Dorian chega à costa americana com ventos fortes e muita chuva. E as imagens dramáticas da destruição provocada nas Bahamas. Na série sobre a Amazônia, pesquisadores usam a tecnologia e o conhecimento dos nativos para preservar botos e jacarés. Olá, boa noite para você. Um esquema de venda de vagas para o curso de medicina em uma universidade particular no interior de São Paulo pode passar dos 500 milhões de reais nos últimos 3 anos. O Ministério Público e a Polícia Federal acreditam que a fraude usando recursos do FIES e do ProUni, os programas do governo, para estudantes de baixa renda, podem ser ainda maiores. As fraudes ocorriam dentro desta universidade particular no interior de São Paulo. O dono e reitor José Fernando Pinto da Costa, funcionários e outros acionistas do grupo educacional são suspeitos de comandar o esquema. A Polícia Federal fez buscas em mais de 40 endereços e cumpriu 22 mandados de prisão nos estados de São Paulo e Mato Grosso. Foi decretado ainda pela Justiça a indisponibilidade de bens, de valores dos envolvidos, até o valor de 250 milhões de reais. Foram apreendidas ainda aeronaves, helicópteros. Segundo a polícia, a prova de venda de vagas para o curso de medicina e fraude no FIES e no ProUni, programas do governo federal de financiamento e assistência para universitários de baixa renda. Todos os alunos que compraram vagas e se beneficiaram dos recursos públicos eram de famílias com alto poder aquisitivo. Entre os favorecidos pelo esquema criminoso, filhos de empresários, políticos, fazendeiros e servidores públicos. Esses alunos e os pais que pagavam entre 80 e 120 mil reais por uma vaga no curso de medicina, algumas aí com a falsificação e impossibilidade de ter o FIES, eles estavam tirando essas vagas dos alunos carentes que realmente teriam direito ao FIES e poderiam cursar o curso de medicina. Os agentes federais acreditam que em 3 anos a fraude pode passar dos 500 milhões de reais. Está claro que este caso não se restringe à Universidade Brasil e nem a Fernandópolis. É um assunto bem maior que está sendo desvendado agora. A Universidade Brasil não quis se manifestar. O Fundo Nacional para Desenvolvimento da Educação, órgão do Ministério da Educação, informou que vai instaurar um processo administrativo para apurar irregularidades e suspender novas concessões do FIES. E fraudes na educação também foram encontradas em 8 faculdades particulares em Goiânia. Os diplomas eram vendidos e entregues já no início dos cursos. Pelo menos 13 mil estudantes teriam se beneficiado do esquema. Na casa do dono de uma das faculdades investigadas de Goiânia, a polícia apreendeu 440 mil reais em dinheiro vivo. Ao todo foram cumpridos 19 mandados de busca e apreensão em 8 instituições de ensino superior e na casa de empresários. O delegado explica que a investigação começou há 10 meses, depois de denúncia feita pelo pai de um aluno. Ele constatou que o filho dele fez a matrícula em um desses cursos e recebeu o certificado de conclusão de um curso de gestão em segurança pública, sem ter comparecido às aulas, que ele entendia que aquele diploma poderia ser um diploma falso. Mas o diploma não era falso. A investigação descobriu que os estudantes faziam a matrícula nessas faculdades e recebiam imediatamente o diploma de conclusão do curso de ensino superior, validado por uma instituição de ensino reconhecida pelo MEC. Cada documento custava entre R$ 1.200 e R$ 5.000. A polícia já identificou ao menos 13 mil alunos. Muitos foram aprovados em concursos públicos e conseguiram tomar posse com a ajuda dos diplomas, sem ter assistido uma única aula. Se for comprovada a denúncia, os estudantes que receberam os diplomas sem cumprir a totalidade do curso podem ser processados por falsidade ideológica.
e, se exercerem funções conquistadas em concurso público, devem perder o cargo. Um incêndio atingiu uma fábrica de tintas em Betim, na região metropolitana de Belo Horizonte. O repórter Luiz Casoni está lá e traz ao vivo para a gente as informações. Boa noite, Luiz. Tinha gente lá dentro? Houve vítimas? Oi, Adriana. Boa noite para você. Boa noite a todos que nos acompanham aqui no JR. Olha só, Adriana, apesar da dimensão da explosão, ninguém ficou ferido. Um funcionário estava dentro da fábrica de tintas quando as chamas começaram a se alastrar, mas ele conseguiu sair rapidamente. O fogo teria começado na parte externa da empresa, bem ao lado do galpão de produção. Mais de 1.000 quilos de resina já foram queimados até agora, colocando inclusive em risco um estoque de 2 tanques de 15 mil litros de solvente. Toda a área aqui, nos arredores da fábrica de tintas, toda a área foi isolada. As causas do incêndio ainda não foram esclarecidas. De acordo com os bombeiros, devido à altura das chamas e das explosões, o combate imediato a esses focos é bastante complicado. Uma equipe especializada em produtos químicos teve que ser acionada. Os militares atuam no resfriamento das edificações vizinhas e também no combate ao incêndio para evitar a propagação do fogo. No local, ainda há risco de novas explosões por conta da presença de materiais bastante inflamáveis, como um tanque com etanol e outro com acetileno. De Betim, na região metropolitana de Belo Horizonte, Luiz Casoni para o Jornal da Record. Obrigado, Luiz. Os ex-governadores do Rio de Janeiro, Antony Garotinho e Rosinha Matheus, foram presos hoje por suspeita de superfaturamento de contratos na Prefeitura de Campos. Casas populares em troca de propina. A delação premiada do ex-executivo da Odebrecht, Benedito Júnior, revelou que a construtora só fechou negócios na cidade de Campos, no norte do estado, porque os contratos foram superfaturados e o dinheiro foi desviado para Rosinha Matheus, enquanto ela esteve à frente da prefeitura. Os valores teriam sido negociados com o marido dela, o ex-governador Antony Garotinho. Os dois foram presos hoje na capital. A suspeita é de que a prefeitura tenha pago à Odebrecht R$1 bilhão para construir 10 mil casas. Só metade foi entregue. Outra parte está abandonada. O custo tenha sido considerado bastante alto, inclusive objeto de superfaturamento, a qualidade não se comprovou boa diante das condições em que essas casas se encontram atualmente no município de Campos. Outras 3 pessoas também foram presas, suspeitas de receber R$25 milhões de propina em nome dos ex-governadores. Sérgio Barcelos, que é o atual subsecretário de Desenvolvimento Social do Estado, Gabriela Quintanilha, assessora parlamentar da deputada estadual Lucinha, do PSDB, e Ângelo Alvarenga Gomes, funcionário do gabinete do deputado Jair Bittencourt, do PP. Em 3 anos, Rosinha foi presa 2 vezes. Antony Garotinho, 4. Segundo os promotores, a prisão preventiva agora foi necessária porque havia o risco deles intimidarem testemunhas. É notório o poder dissuasório que os dois, sobretudo os 2 réus, agora réus, eles possuem no município de Campos. A defesa de Rosinha Matheus e Antony Garotinho afirmou que as prisões são ilegais e infundadas e que vai recorrer da decisão. A assessoria da Odebrecht disse que a construtora colabora com as autoridades. O advogado do assessor Ângelo Gomes afirmou que o cliente desconhece os fatos. A assessoria do governador Wilson Witzel disse que ele determinou a exoneração do subsecretário Sérgio dos Santos Barcelos. As defesas dos assessores Gabriela Quintanilha e Ângelo Gomes não foram localizadas. A deputada estadual Lucinha, do PSDB, informou que vai aguardar as investigações. Já o deputado Jair Bittencourt, do PP, disse que pediu a exoneração do assessor Ângelo Gomes. Agora, com a prisão de Antony Garotinho e Rosinha Matheus, o Rio de Janeiro passa a ter 4 ex-governadores atrás das grades. O repórter Tiago Américo tem mais informações. Boa noite, Tiago. Boa noite, Celso. Boa noite a todos. Já são 4 ex-governadores que comandaram o Palácio Guanabara e que estão neste momento na cadeia, em presídios.
Deles, o ex-governador Luiz Fernando Pezão foi preso preventivamente, acusado de receber propina de obras públicas. Está preso preventivamente desde novembro do ano passado. Além dele, Sérgio Cabral já foi condenado em 11 ações da Operação Lava Jato. Somadas todas as penas, elas ultrapassam 233 anos de prisão. Desde 2017, Sérgio Cabral passou por diversos presídios, mas atualmente está em Bangu 8. Já o casal Garotinho, preso na manhã de hoje nessa nova acusação de superfaturamento em obras da Prefeitura de Campos dos Goitacazes, está na cadeia pública de Benfica. Do Rio de Janeiro, Tiago Amério. Obrigada, Tiago. O furacão Dorian chegou nesta tarde aos Estados Unidos. Nós vamos conversar agora com a correspondente Evelyn Bastos, que está em Fort Lauderdale, na costa sudeste da Flórida, primeiro estado americano onde a tormenta vai passar. Boa noite para você, Evelyn. Vento mais forte por aí. Como está a situação nesse momento? Oi, Adriana, muito boa noite para você, boa noite ao Celso e a todos que assistem ao Jornal da Record. Olha, os ventos voltaram sim a ganhar força. Esse furacão que já foi categoria 5 segue agora pela costa daqui dos Estados Unidos em categoria 2 e todo mundo continua em alerta, as pessoas continuam muito preocupadas. As áreas mais ao norte daqui de onde nós estamos já foram todas esvaziadas e a população se assustou muito com as imagens das Bahamas completamente destruídas. Segundo o Centro Nacional de Furacões, o Dorian pode tocar o solo dos Estados Unidos ou ficar muito próximo a qualquer momento a partir dessa madrugada. A tempestade que se aproxima cada vez mais tem ventos de 200 km por hora e o tamanho desse furacão continua aumentando. Os moradores e o governo estão muito preocupados porque ele é mesmo um furacão muito imprevisível. E o impacto dessa tempestade já começou a ser sentido aqui na Flórida nessa tarde. Ele chegou por aqui causando muitos ventos e chuvas fortes e é apenas uma pequena amostra do que ainda vem pela frente, como a gente vê agora na reportagem. Uma tempestade que avança, o céu fica encoberto e, por fim, a chuva. A gente não sabe o que esperar, né? Até a gente se assusta um pouco e vê as imagens da praia aqui em cima e vamos ficar em casa, ver como é que estão as coisas. Pegamos a estrada e subimos as regiões que deram ordem de saída para todos os moradores. A nossa equipe conseguiu chegar aqui na praia de Juno Beach. Segundo o Centro Nacional de Furacões, o furacão Dorian está nesse momento bem aqui na nossa reta, a mais ou menos uns 130 quilômetros da praia onde nós estamos. Por isso, o que a gente consegue ver por aqui são ondas muito altas, de até 5 metros. O vento começa a ficar muito forte e também a chuva mostra que o furacão Dorian está muito próximo daqui de onde nós estamos. Perto dali, moradores de Vero Beach estão aflitos. O mar está muito agitado e os ventos fortes. As casas estão protegidas, mas a demora para a chegada da tempestade preocupa. Você está dentro de casa esperando a chegada dele e está demorando muito, e isso é muito estressante, afirma essa moradora. Esta praia em Jacksonville, na Flórida, acabou de passar por um projeto de restauração que custou mais de 17 milhões de dólares, o equivalente a mais de 60 milhões de reais. Máquinas ainda trabalham no local. A praia foi destruída durante o furacão Matthew, em 2016. E em breve será atingida pelo furacão Dorian. Mesmo com o perigo por perto, surfistas aproveitaram as grandes ondas que se formaram. 80% das praias entre a Flórida e a Carolina do Sul serão afetadas. Esses são os primeiros sinais da tempestade que está por vir. E mesmo que o olho do furacão não atinja a terra na Flórida, os estragos podem ser grandes. E um dia depois de tocar o solo nas Bahamas, o furacão Dorian continua causando temporais e muita destruição nas Ilhas Abaco, as mais atingidas. Até agora, 7 pessoas foram confirmadas mortas. As imagens aéreas mostram a dimensão dos estragos. Segundo meteorologistas, a tempestade percorreu apenas 48 quilômetros de ontem para hoje, castigando assim as mesmas áreas com chuvas e ventos por mais tempo.
Voluntários e equipes de emergência trabalham juntos para retirar os moradores isolados por causa das inundações. Essas imagens mostram um grupo tentando vencer a correnteza formada nas ruas. Aqui, uma mulher enfrenta a força e o volume da água para salvar o cachorro. As autoridades orientam os moradores para que deixem as casas e procurem abrigos seguros. Mais de 60 mil pessoas foram atingidas pela passagem do furacão Dorian, o mais forte a atingir as Bahamas até hoje. No próximo bloco, os brasileiros que tiveram os voos cancelados por causa do furacão. E também, nuvem em forma de rolo assusta os moradores no interior de São Paulo. E ainda hoje, na nossa série especial, o trabalho dos biólogos e nativos da floresta amazônica na preservação dos animais. Passageiros que tiveram voos cancelados para os Estados Unidos por causa do furacão podem adiar a viagem ou ter o dinheiro de volta. Só que nem sempre as empresas respeitam a lei. Era para todos eles estarem em Orlando desde domingo, curtindo as férias. Mas a previsão da chegada do furacão Dorian à costa dos Estados Unidos provocou o cancelamento de uma série de voos. Os ingressos das atrações e as passagens foram remarcados sem dor de cabeça. Se tudo der certo, a gente embarca amanhã à noite e finalmente curtir nossa viagem. O problema foi o hotel, reservado por uma agência brasileira. Como a viagem foi adiada, o período de hospedagem também mudou. Por e-mail, a agência informou que não havia disponibilidade no hotel para as novas datas. Mas não foi o que a Thalita viu no site da própria agência. Havia vagas, porém com um preço mais alto. Foi quando a atendente me deu a resposta absurda de que haveria quarto disponível para venda, mas não para troca. Foi bem decepcionante. Qualquer evento natural, como a passagem de um furacão, dá ao consumidor o direito de remarcar os serviços já adquiridos sem qualquer custo extra ou pagamento de taxa. A regra está prevista no Código de Defesa do Consumidor e se estende para toda a cadeia envolvida. Se em vez de alterar o cliente quiser cancelar as passagens, a hospedagem e os ingressos, também pode. É permitido ao consumidor fazer o cancelamento disso sem pagar nenhuma taxa, nenhuma multa, ou, se o consumidor se sentir confortável, alterar a data. Esse custo fica por conta da agência, fica por conta da companhia aérea ou eventualmente do hotel, que tem o risco do negócio nas suas mãos e não pode transferir isso para o consumidor. Se houver descumprimento, a recomendação é que o viajante procure os órgãos de defesa do consumidor e, em último caso, a justiça. É o que a família de Thalita pretende fazer assim que colocar os pés de volta no Brasil. Eles não se importam com o nosso sonho. Eles, na verdade, só querem vender. Uma nuvem em forma de rolo assustou os moradores da região de Campinas, no interior de São Paulo. Lidiane, boa noite para você. A imagem assustava mesmo. O que foi isso, hein? Boa noite, Adriana. Para você, para quem nos acompanha, olha, foi a passagem de uma frente fria que acabou escurecendo o céu e empurrando o ar quente para cima. Quando esse ar quente retornou para a superfície, formou essa espécie de nuvem-rolo, daí o nome deste fenômeno, que o professor Franchini de Campinas compartilhou com o Jornal da Record. E desta vez a imagem mais impressionou mesmo, já que mal choveu na região. Essa formação não é rara. O difícil realmente é acontecer em algum local onde o registro possa ser feito de maneira assim tão nítida. Bom, amanhã a frente fria chega ao Espírito Santo e ainda provoca chuva entre São Paulo e Rio de Janeiro. No litoral do Nordeste são os ventos do mar que formam nuvens de chuva durante todo o dia. Chove também a qualquer hora entre o Acre e o Amapá. Na região sul, a chuva fraca acontece à tarde em Santa Catarina e no Paraná. O dia pode começar com geada na maior parte do Rio Grande do Sul. E tem alerta para mar agitado com ondas de até 3 metros entre o Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Em Porto Alegre, tempo firme e ainda mais frio, com mínima de 8 e máxima de 16 graus. Brasília completa 93 dias sem nada de chuva. A quarta-feira será marcada pela baixa umidade e pelos 30 graus. No Rio de Janeiro e em São Paulo, tempo instável, com 27 e 19 graus, bastante friozinho aí na capital paulista, agasalho e guarda-chuva. Até amanhã.
Até amanhã. A tradicional forma de guardar dinheiro ainda é a alternativa mais usada entre os brasileiros. Cerca de 65% preferem usar a poupança. Um levantamento aponta que mais de 2 mil fundos de renda fixa têm perdido investidores. Mas especialistas alertam, é preciso analisar muito e pesquisar o perfil de cada pessoa. Para cuidar do dinheiro que a Cláudia consegue juntar, a estratégia é sempre a mesma. Poupança. Ela até já tentou mudar, investiu em ações, mas descobriu que fica mais tranquila na caderneta. Poupança, nesse momento, é um investimento que me deixa mais segura. E continua sendo a escolha da maioria. Segundo uma pesquisa, 65% dos brasileiros que conseguem fazer alguma reserva financeira preferem deixar o dinheiro na poupança. Alternativa mais simples, mais tradicional, a caderneta sempre foi como um primeiro degrau na vida financeira dos poupadores. Retorno maior só indo em frente, com opções em que o risco sobe, com o mercado de ações no topo da lista. Quando os juros eram maiores no Brasil, os fundos de renda fixa foram um caminho natural, o degrau seguinte para quem queria um rendimento melhor que o da poupança. Só que hoje, nem sempre é assim. Um levantamento comparou os resultados de quase 2 mil fundos de renda fixa de janeiro a agosto deste ano e mostrou que de cada 5, um perdeu para a poupança, com rendimento menor do que os 4,07% da caderneta. O coordenador do estudo explica: num momento de juros baixos, fundos com taxa de administração alta tendem a ter um retorno fraco. Que, idealmente, a sua taxa de administração desse fundo deveria ser, no máximo, 0,5%. Em alguns casos, pode chegar até 1%, e é aceitável até 1%, mas já é o momento de você analisar com cuidado se não vai perder para a poupança. E se o resultado da poupança também não agrada muito, ele recomenda outras opções. Procure o Tesouro Direto, o programa do governo federal, opte pelo Tesouro Selic, que é o investimento mais seguro, ou por CDBs, são certificados de depósito bancários, também muito seguros, tão seguros quanto a poupança, rendendo muito mais. A Câmara dos Deputados deve votar a medida provisória do governo que dispensa as empresas de publicarem balanços em jornais impressos. O texto da medida provisória 892, que tem força de lei, determina que grandes empresas não sejam mais obrigadas a publicar balanços e atos de acionistas em jornais de grande circulação. Segundo as novas regras, os balanços podem ser publicados em sites da Comissão de Valores Mobiliários e da Bolsa de Valores. Com essa medida, empresários deixarão de gastar cerca de 600 milhões de reais por ano. Dinheiro que pode ser investido diretamente na produção e na geração de empregos. A medida do presidente Jair Bolsonaro foi elogiada por diversos setores da economia, mas desagradou somente aos proprietários de jornais, que não vão mais contar com esse dinheiro. Essa despesa, como era muito grande, sendo retirada, pode melhorar, incentivar as empresas a abrirem capital na Bolsa. Este advogado especialista em direito público diz que é preciso desburocratizar. Segundo o especialista, a lei é antiga e este tipo de publicação não faz mais sentido. A medida provisória, no campo específico do direito societário, ela traz uma atualização, que é bem-vinda. Esse é um movimento inevitável que o Brasil está passando hoje por conta da necessidade de nós desburocratizarmos, o Estado, a relação aí do particular com o Estado. Na última quinta-feira, o Conselho Monetário Nacional também publicou uma resolução que desobriga bancos a publicar os balanços semestrais e anuais em jornais impressos. A medida provisória sobre o balanço das empresas foi publicada no Diário Oficial no dia 6 de agosto e perde a validade no início de outubro. Se não for aprovada até lá, as regras voltam a ser como eram antes. No Congresso, a medida provisória conta com a simpatia de vários líderes de partido. Não tem mais sentido, evidentemente, você estar publicando no papel o balanço das empresas. A internet, ela dá o instrumento necessário de transparência e, ao mesmo tempo, economiza, diminui burocracia, garante um ambiente mais moderno para o empreendedorismo brasileiro. Esta medida provisória traz a simplificação e a redução de custos.
fazendo com que o empresário não tenha mais necessidade de publicar seu balanço. Isso daria um alto custo. O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, afirma que ainda não decidiu se vai colocar a medida provisória em votação. Tem uma lei que trata do mesmo assunto. Vamos ver como é que a comissão vai trabalhar, para depois a gente ver o que a gente faz no plenário. E uma alternativa seria, então, talvez estender no plenário um pouco esse prazo, não talvez até 2022, mas estender um pouco? Não sei, vamos avaliar. Eu acho que é um tema difícil, sensível, a gente tem que ter paciência para decidir. A seguir, o governo de São Paulo manda recolher apostilas que abordavam temas sobre orientação sexual. E na nossa série especial, nos rios da reserva Mamirauá, cientistas usam drones para monitorar botos da Amazônia. O governo de São Paulo mandou recolher as apostilas de ciências que abordavam temas sobre orientação sexual para alunos do ensino fundamental na rede pública. O material usado nas aulas de ciências faz menção à diversidade sexual. O texto afirma que a identidade de gênero é construída por cada indivíduo a partir de elementos da sua cultura e que não podemos dizer nascemos homem ou mulher, mas que nos tornamos o que somos ao longo da vida. A apostila traz ainda definições de heterossexual, homossexual e bissexual. O material didático estava sendo distribuído para alunos do 8º ano do ensino fundamental da rede pública, que tem entre 13 e 14 anos. O governador de São Paulo desaprovou o conteúdo e pediu que tudo fosse recolhido. Esse é um tema que não deve ser um tema para o ensino fundamental. Não é razoável que crianças e adolescentes tenham esse tipo de orientação na escola. O governador disse ainda que vai investigar o que considerou um erro grave e vai punir os responsáveis. Em Brasília, o presidente Jair Bolsonaro também se manifestou sobre o tema. Disse que cabe ao governo federal legislar sobre identidade de gênero e que prepara um projeto de lei para proibir o tema para alunos do ensino fundamental. O presidente Jair Bolsonaro anunciou hoje uma campanha de promoções em lojas para aquecer a economia agora em setembro. A ideia da campanha Semana do Brasil é estimular empresas e entidades comerciais a oferecer descontos, promoções e benefícios aos consumidores. Um mês que não tinha nenhuma data comemorativa e data de comércio, passará a ter uma data de comércio e turismo. O governo deu a ideia, o governo deu a identidade visual e a gente está super contente com mais de 4.500 empresas que já se engajaram na iniciativa. Sobre as comemorações do 7 de setembro, no próximo sábado, o presidente fez questão de convidar várias personalidades para o desfile. Eu convidei agora, nessa ida a São Paulo, o Edir Macedo a se fazer presente. Ele aceitou o convite, estará conosco aqui. Teremos personalidades religiosas e empresariais para nós comemorarmos o dia da nossa pátria, do nosso Brasil. Ninguém aqui mais, passa a ter receio de falar, eu sou brasileiro. Outro assunto do dia foram os vetos que o presidente pretende fazer à lei de abuso de autoridade. Bolsonaro se reuniu 2 vezes hoje com o ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro, para discutir o assunto. O Moro propôs, se não me engano, 10 vetos, 9 eu já colhi, 1 estou discutindo. Tem mais vetos, deve chegar quase 20. Mas tem artigo que tem que ser mantido, que é bom. O presidente tem até quinta-feira para vetar integral ou parcialmente ou sancionar o projeto. Em caso de veto, o texto volta para a análise do Congresso Nacional, que pode manter ou derrubar os vetos do presidente. Outra questão que o presidente deve resolver em breve é a indicação do nome do novo Procurador-Geral da República. O mandato da atual procuradora, Raquel Dodge, termina no próximo dia 17. Um jogo de xadrez. Os peões seriam, em grande parte, quem é? Os ministros, né? Lá para trás um pouquinho. Você podia dizer que o Moro, da Justiça, é uma torre. Paulo Guedes, um cavalo. Quem seria a dama? Qual autoridade seria a dama? Que pode ser homem, obviamente. O presidente. Não, o presidente é o rei. É o vice, A dama é a PGR.
Tá legal? Tá do recado aí? Apesar de ter cancelado por orientação médica a viagem que faria na próxima sexta-feira a Letícia, na Colômbia, com os presidentes de países da região amazônica, o presidente disse que vai participar da videoconferência que será feita com todos os chefes de Estado. O governo prepara medidas para enfrentar o desemprego, principalmente entre a população mais jovem. Enquanto o Senado e Câmara discutem fundir tributos e mudar regras da partilha do bolo arrecadado, o governo tem outro foco. Quer promover um choque de empregos. A ideia é baixar para valer o custo da mão de obra, inclusive por meio de isenção de impostos a quem gerar vagas. Projetos em elaboração pela equipe econômica estabelecem que o empregador que contratar jovens de 18 a 24 anos ficaria livre de pagar contribuição previdenciária por até 1 ano. A nova CPMF, rebatizada de Contribuição Social, iria compensar as perdas dos cofres públicos com a suspensão do pagamento da contribuição previdenciária. Para vencer resistências entre parlamentares, a proposta pode vir para o Congresso casada com outra, a da Carteira de Trabalho Verde e Amarela. O programa criará uma nova modalidade de contrato que reduzirá as obrigações do empregador. Os direitos trabalhistas ficam reduzidos às garantias constitucionais, 13º, férias remuneradas e FGTS. A taxa de desemprego entre pessoas de 18 a 24 anos é o dobro da dos demais trabalhadores, 26%. O problema afeta 4 milhões de jovens em todo o país. A cobrança de uma eventual nova CPMF para compensar políticas de estímulo à geração de emprego pode ser apresentada como uma espécie de teste. Desafio vai ser convencer o Congresso. Por enquanto, especialistas e parlamentares resistem à volta do imposto do cheque. Nós estamos estudando qual seria a solução para tratarmos de desoneração da folha, mas sem trazer um imposto, uma contribuição que é um imposto que terminou começando no Brasil com 0,2%, chegou quase a dobrar, né? E que teve a sua finalidade desviada. Nós temos que desonerar uma cesta básica e temos que desonerar os remédios essenciais e temos que desonerar as transações financeiras, que é o dia a dia do paga e recebe do povo brasileiro, que vai ser extremamente onerado com uma CPMF que já começa, segundo a palavra do ministro, numa alíquota de 1%. O ministro da Casa Civil, Onyx Lorenzoni, afirmou que o governo estuda prorrogar até outubro as ações das Forças Armadas no combate às queimadas na Amazônia. Esse pedido foi feito hoje por governadores da região. Os governadores do Amazonas, Acre, Rondônia e Roraima, que representam a Amazônia Ocidental, se reuniram com ministros em Manaus. Entre os pedidos feitos aos ministros da Casa Civil, da Defesa e do Meio Ambiente está o de estender a Operação Verde Brasil por mais um mês. Fizemos um primeiro enfrentamento pontual nas áreas onde tivemos incêndios, mas é muito importante que se combata muito das causas desses incêndios, que estão ligados à questão do desmatamento ilegal, estão ligados ao garimpo ilegal. Nesse início de setembro, a atuação das Forças Armadas no Amazonas reduziu os focos de incêndio em 24%, em comparação com o mesmo período do ano passado. Historicamente, esse é o mês em que mais se registram queimadas no estado, por causa do período seco. O ministro da Defesa falou sobre o papel dos militares na preservação da Amazônia. Nós passamos em pouco tempo aí de 20 mil homens na Amazônia Legal para 45 mil homens. Estamos toda a faixa de fronteira com os pelotões especiais de fronteira. Então, se é uma coisa que as Forças Armadas deram como prioridade, é a Amazônia. Um reforço de 11 especialistas em resgate e combate ao fogo partiu nesta terça-feira à noite de Israel, com direção ao Brasil. O anúncio foi feito pelo Ministério das Relações Exteriores israelense, que ressaltou a cooperação política e estratégica entre os dois países. O Senado aprovou agora há pouco a divisão dos lucros com leilões do pré-sal com os estados e municípios produtores. Vamos ao vivo até Brasília com o repórter Clébio Cavagnoli, que tem as informações para a gente. Boa noite para você, Clébio. Boa noite, Adriana. Celso, boa noite a todos. A aprovação foi por 69 votos a 0.
Na prática, a União aceitou abrir mão de 3% das verbas que receberia para aumentar os repasses aos estados produtores. Com isso, o Rio de Janeiro, que já pedia uma participação maior dos recursos, deverá receber cerca de 2,5 bilhões de reais já do próximo leilão, previsto para novembro, e que, segundo o governo, deve gerar um lucro de cerca de 106 bilhões de reais. É importante ressaltar também que o texto da proposta foi alterado e, por conta disso, ele volta para a discussão na Câmara dos Deputados. O presidente da Casa, Rodrigo Maia, já avisou que só haverá espaço para debater o assunto no ano que vem. De Brasília, Clébio Cavagnoli. Obrigado, Clébio. Começou hoje no Rio Grande do Sul o julgamento de João Mugem Neto, acusado pela morte de 3 pessoas e pela tentativa de feminicídio da mulher Bárbara Pena. A repórter Paloma Poeta tem outras informações sobre o julgamento que acontece no Fórum Central de Porto Alegre. Boa noite, Paloma. Boa noite, Celso. O caso de grande repercussão aconteceu há 6 anos e só hoje chega a julgamento. No primeiro dia de júri foram ouvidas a vítima, Bárbara Pena, 6 testemunhas de defesa e então o réu. João Mugem Neto assumiu que colocou fogo no próprio apartamento. Os filhos e um vizinho que tentou socorrê-los morreram asfixiados. Ele também é acusado de empurrar da janela do 3º andar Bárbara Pena. Bárbara sobreviveu, passou por mais de 200 cirurgias de reconstituição e se tornou uma conhecida ativista contra a violência doméstica. O julgamento deve ser retomado amanhã, quando também é a previsão de ser conhecida a sentença. Paloma Poeta, de Porto Alegre. Obrigada, Paloma. Na reserva Mamirauá, no coração da Amazônia, cientistas entram com tecnologia e os nativos com a sabedoria de quem conhece a floresta. Juntos, eles trabalham para recuperar e preservar os animais das matas e dos rios. Na base de pesquisa do Instituto Mamirauá, o movimento começa logo cedo. A equipe do biólogo André Coelho se prepara para mais um dia de trabalho. Estamos no flutuante Jarauá, que fica na bifurcação de 2 canais do rio de mesmo nome. Essa é uma das 6 bases de pesquisa do Instituto espalhadas por 2 reservas florestais do Amazonas. André colhe informações para estimar a quantidade de botos amazônicos nessa região do Médio Solimões. Os botos eles também servem como indicadores, né, ambientais. Então, onde há peixe, eles vão estar presentes e isso indica uma qualidade daquele ambiente. Mesmo sendo uma área protegida e a caça proibida, a população de botos está diminuindo. A população tem diminuído, de acordo com os seus problemas encontrados, como hidrelétricas, contaminação por mercúrio, onde há também extração de minérios. Aqui na região, no nosso caso, nós temos o problema da espécie ser utilizada como isca para um peixe que é comercializado na Colômbia. A equipe passa 6 horas por dia de olho fixo nas águas dos rios e igarapés da reserva. Cobre 70 quilômetros por dia em cada expedição, que dura cerca de 1 mês. Como é que vocês sabem que não estão contando o mesmo boto? Isso depende, isso vai pela experiência mesmo do observador, né? Como em quase todos os projetos do Instituto Mamirauá, André conta com a colaboração dos moradores das comunidades ribeirinhas. Eles trabalham como assistentes de campo, afinal são os maiores conhecedores da floresta. Nossa vida era como agricultura. A gente tirava o peixe justamente para o alimento mesmo. Depois do decorrer do tempo, surgiu a pesquisa, a gente vem melhorando. E agradeço muito que surgiu essa ideia. Agora, André começa a observar os botos com uma visão mais ampla e precisa. Os estudos sobre a biodiversidade da Amazônia sempre tiveram como principal problema a imensidão da floresta. São enormes áreas isoladas e de difícil acesso. Mas agora os cientistas contam com a tecnologia para facilitar e melhorar as pesquisas. Drones, por exemplo, estão sendo usados na contagem e para acompanhar o comportamento dos botos tucuxi e vermelho, também conhecido como boto cor-de-rosa. Subindo. A princípio nós estamos provando que é possível detectar
as espécies e é possível contar. E ao longo do tempo isso pode ser automatizado, assim, para 2 pessoas, 3 pessoas, enfim, em vez de ter uma equipe de 6. A 1 hora de barco de distância no flutuante Mamirauá, outra equipe de pesquisadores do Instituto começa os preparativos para o trabalho de campo. Bartira e Fernanda vão à busca de jacarés. As biólogas vão acompanhadas de um morador daqui, João Jacaré. Ele acompanha pesquisas usando um conhecimento que antes era para caça de sobrevivência. Seu João, que ficou conhecido como João Jacaré, de tantos animais que ele já capturou aqui, foram quantos já? Vários. Já perdeu a conta? Já perdi a conta. O que você está fazendo aqui? Está armando aqui colocando essa corda, né, uma balança que é para a gente tentar pegar um jacaré hoje e trazer para cá para pesar ele, medir, né, ver o tamanho dele, a espécie e devolver novamente para a área. A Amazônia é um dos locais com maior diversidade de jacarés do mundo. As capturas acontecem sempre à noite. Nesta época do ano em que a floresta está alagada, a área dos jacarés fica maior e eles se dispersam. Não é tão fácil encontrá-los como no período da seca. A tática para a captura é chegar bem perto, em silêncio, e prender o laço no pescoço suavemente, sem que ele perceba. Nem sempre dá certo. Depois de algumas tentativas, a equipe pega esse jacaré-açu pequeno apenas para mostrar para nossa equipe. Até pouco tempo, a espécie estava ameaçada de extinção. A caça e a venda, principalmente da pele, eram livres, até de pequenos animais como esse. Quando ele era comercializado anos atrás, que vendia a pele, a gente só tirava a pele dele daqui, essa parte aqui até chegar aqui, né? Porque esse daqui não vende porque é uma assim, quando ele é adulto é muito duro, né? Com a proibição da caça, a criação da reserva e as ações educativas com as comunidades, a população de jacarés aqui aumentou 600%. A quantidade de animais já é suficiente para começar um plano de manejo sustentável. Os moradores das comunidades vão poder voltar a caçar e vender a carne e o couro do jacaré para melhorar a renda, desde que sigam regras que não deixem a espécie novamente em risco. Esse animal não entraria na cota, que é um animal pequeno. As fêmeas elas são preservadas para criação, né? Caldo de fraco, hein? Vai para sua casa, né? Depois de soltar o animal, a equipe segue com as buscas. E nós retornamos ao alojamento. Parecia mais uma noite encerrada na nossa expedição. Mas não. Quando o barco de pesquisa se aproxima de volta ao flutuante, percebemos a pesquisadora em pé, com um jacaré enorme preso ao laço, lutando para se libertar. Primeiro é preciso deixá-lo sem forças. E isso demora. Depois tem que prender a boca do animal com um cabo de aço e fita isolante. Tapar os olhos do jacaré para, se ele conseguir se soltar, não saber onde atacar. E aí vem as tarefas mais pesadas. Amarrar as patas para ele não se virar e conseguir atingir alguém com o rabo, sua maior força. Tirar o bicho da água. E fazer a medição. 18,5. E a pesagem. 135,800. Tem que fazer um trabalho assim rápido nele, né? Antes que ele retorne novamente. Recupere as forças. Alguns animais são marcados no couro para serem acompanhados ao longo do tempo. Mas como esse já viveu 40 dos cerca de 50 anos que tem de vida, Bartira preferiu não fazer o corte. 1 hora depois da captura, esse senhor de 3 metros de comprimento e 135 quilos estava pronto para voltar para o rio. 1, 2, 3, já.
Os trabalhos com os jacarés e com os botos são apenas 2 dos muitos projetos de pesquisa do Instituto Mamirauá que acompanhamos durante a nossa expedição. O desafio dos cientistas é entender como os animais se organizam e se mantêm nessas áreas exploradas pelos ribeirinhos de maneira sustentável, sem colocar em risco a fauna e a flora. Lições que podem servir para ajudar a recuperar e a preservar regiões degradadas ou ameaçadas e que estão no centro do debate sobre a ocupação da Amazônia. O Jornal da Record termina aqui. Você pode assistir a edição de hoje na íntegra no Play Plus. Fique agora com o Cine Record Especial e o filme Assalto sobre Trilhos. A gente volta a se encontrar amanhã aqui no JR. Até lá. Boa noite e até amanhã.